Sejam bem-vindos a mais um episódio do Crescimento Atômico. Eu sempre chamo aqui um empresário de sucesso para contar a sua história e eu vou conectando com os 6 pilares do nosso crescimento. Hoje eu tenho uma pessoa super especial que está aqui comigo, uma amiga, alguém que está escrevendo o meu livro. Ela é especialista de método. Educadora, escritora. Já é best-seller? Quase. Quase best-seller. Não, tem livro meu que já é best-seller, isso é verdade. É. Não tinha parado de pensar E nisso. a pessoa mais simpática e rápida é a Tata Werneck do Método. Estamos com ela, Mari Coelho, seja bem-vinda. Muito obrigada, Felipe. Obrigado Querido. por estar aqui. Ó, o seu nome é Felipe, mas eu vou te chamar de Fê o podcast inteiro, então vocês Tudo bem, me não perdoem tem por problema. isso. Minha esposa também chama. Um Tudo beijo bem, pra minha então. esposa. Eu sou perdoada. Estou aqui, muito obrigada, né, pelo convite, para poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e a gente conectar, né, com o seu método, com a estrutura que fez você chegar até aqui. Que legal. Então vamos lá, Mari, pro pessoal conhecer você, da onde você veio, como é que você foi parar aonde você tá hoje, que é uma das maiores especialistas de método do Brasil. A gente quer saber a sua origem. Vamos lá, tudo começou dia 3 de novembro de 87, brincadeira. Eu sou professora de matemática e eu dei aula há 17 anos. Só que se eu for parar pra pensar, tudo que eu faço hoje não começou aí, começou um pouco antes. Por quê? Desde criança, eu escrevo poesia. Isso. Eu sou uma professora de matemática que escrevo poesia, tá? Então, com 9 anos, eu ganhei um concurso de poesia da escola. E aí, eu tinha uma vontade de ser escritora. Sabe quando alguém pergunta, o que você quer ser quando crescer? Eu falo, acho que deve ser legal ser escritora. Porém, quando chegou aquele momento, né, o que você vai estudar? Alguém me disse que, para ser escritora, eu tinha que cursar letras. Eu não sabia nem o que era crase. Imagina eu estudando, vírgula, uso do porquê. Eu não consegui me visualizar naquilo, então, rapidamente, eu desisti. E aí, eu fui pensar em outra coisa para fazer. Eu falei, não, eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu vou estudar o quê? Moda, comunicação, marketing, publicidade. Aí, chegou minha mãe e meu pai e falaram assim, filha, primeiro você faz o que dá dinheiro, depois você faz o que você gosta. Eu falei, tá bom, isso bem rápido, né? Falei, tá, o que dá dinheiro? Aí, na época, eu tava no auge, assim, engenharia, né? E eu já consegui me imaginar uma fábrica, mandando em todo mundo, tal. Eu falei, não, eu quero ser engenheira. Aí minha mãe chegou e falou assim pra mim, filha, tem tanto engenheiro dando aula, por que você não faz matemática? É a mesma coisa. E foi assim que eu comecei a estudar matemática, por livre e espontânea pressão, brincadeira. Aí eu poderia não ter aceitado, né, mas eu concordei, porque eu não tinha muita paciência pra buscar, fazer cursinho ou alguma coisa assim. E aí eu comecei a faculdade de matemática, e eu queria desistir da faculdade de matemática desde o primeiro semestre. Porque eu não sei se alguém que está assistindo estudou matemática, não é legal. Só que eu tirava boas notas. Então, eu sempre tive muita facilidade com exatas. Então, já que eu tinha escolhido aquilo, né? Porque por mais que a minha mãe tivesse meio que me dado aquela opção, tipo, é isso que eu vou pagar pra você, se você quiser, você vai fazer do seu jeito. Eu aceitei, concorda? Ela não colocou uma arma na minha cabeça e falou, faz. Eu aceitei, então eu escolhi aquilo. Então, dentre todas as opções que eu tinha na minha vida, eu aceitei. Então, já que eu aceitei, eu vou fazer uma melhor. Então, eu ia muito bem, tirava boas notas e tal. Nisso, eu comecei a trabalhar como professora logo no segundo semestre de matemática. E é engraçado, Felipe, eu estava até comentando isso ontem com a Sandy. Dar aula é literalmente uma escola da vida. Por quê? Quando você erra na sala de aula, você não erra igual no trabalho, que você pede uma desculpa, que você consegue arrumar. Quando você erra em sala de aula, você perde o ano inteiro. Então, se eu erro com um aluno em uma turma, eu perco o respeito daquela turma o ano todo. Então, você imagina eu com 17 anos dando aula na periferia para bandido e traficante. Brabo. Entende? Eu tive que aprender muito rápido. Eu fui obrigada a me desenvolver muito rápido pelo ambiente que eu tava. Aí já foi um pouquinho o contrário, né? O ambiente, ele te molda, isso daí me forçou mesmo, deu uma empurrada. E aí eu queria muito ensinar melhor, porque matemática é uma matéria complexa para você ensinar. E você entra na sala de aula já devendo. Então, por exemplo, aqui, as pessoas que estão assistindo nosso podcast, já viu que eu já falei, nossa, né? Tô muito chique. Eles pararam para ouvir por algum motivo, seja por uma headline, seja por um título, seja porque viu no Instagram, porque conhece você, porque me conhece, enfim. Então, eles escolheram escutar, tá? Na sala de aula, não. O aluno é obrigado a estar lá. Então, eu entrava na sala devendo. Eu tinha que convencer o aluno que fazia sentido ele me escutar. E foi assim que eu me desenvolvi muito na parte de didática. E fui me tornando uma excelente professora. Então, eu fui me especializar. Estudei pedagogia, depois estudei psicopedagogia. E aí, eu descobri que tudo que eu sei não foi nenhuma faculdade que me ensinou. Foi realmente ali a vida. E aí, nisso, eu me tornei uma excelente professora, tá? Então, foi assim que eu me formei como professora. E eu fiquei 17 anos dando aula de matemática. 17 anos. É. Dos 17 aos 34. Isso.
E aí, o que aconteceu? Chegou um determinado momento da minha vida, eu já tinha parado uma vez de dar aula e voltei, porque parecia que a licenciatura me perseguia, sabe? Eu lembro que eu estava estudando moda, aí de repente eu comecei a dar aula para adulto. Eu já dei aula para cigana, eu trabalhei com alfabetização de cigana, acho que eu nunca contei isso em nenhum lugar. É mesmo? Sim. Exclusivo aqui, então, pra gente. Então, assim, parecia que me perseguia, sabe? Eu sempre estava envolvida com educação. Só que na minha cabeça eu achava que eu não gostava de ensinar, até eu descobri que eu só não gostava de ensinar matemática. Um pouquinho diferente. E aí eu segui a vida, então mesmo ali em busca de algo, eu sempre entreguei meu melhor. Até que aconteceu em um ano, que foi em 2019, eu não me cabia mais naquilo. Então eu percebo que muitas pessoas passam por isso. Quando você está num ambiente errado e fazendo talvez o que você não tem que fazer, chega um momento que você começa a espanar. E eu percebo 3 características do ambiente errado, tá? A primeira delas, ele dá uma limitação para você em dinheiro. Porque você não ganha o quanto você gostaria. Mas até aí tudo bem, né? Você consegue se virar e tal. A segunda característica do ambiente errado é o tempo. Ele te limita por tempo. Por quê? Quando você não ganha o quanto você gostaria, você começa a fazer outras coisas para conseguir suprir aquilo. Mas até aí tudo bem também, porque, gente, o que você faz da meia-noite às 5? Então eu percebo que a parte financeira e a parte por falta de tempo não faz ninguém sair de um lugar. A não ser que seja, de fato, por uma sobrevivência, tá? Não faz. O que faz você mudar é o terceiro item, que é quando o ambiente ele limita a sua essência. Você está em um lugar que você sabe que você pode fazer mais, que você sabe que você pode fazer melhor, que você pode contribuir, mas todas as vezes que você dá uma opinião, a pessoa não escuta, não aceita, então é como se você fosse morrendo por dentro. E se você não sair de lá, você vai morrer. Já ouviu falar do termo banalidade do mal? Não. Tá. O que é a banalidade do mal? A banalidade do mal, ela foi um termo que foi criado por uma jornalista, Hannah, que foi baseado em um estudo do Holocausto. O Holocausto, para quem não sabe, foi o maior, massacre de judeus da história. E como que foi feito, esse termo? Eles perceberam que quem mandou matar os judeus não foi realmente Hitler. Foi uma pessoa que mandava matar. E essa pessoa que mandava para o campo de concentração era um judeu. E quando foi no julgamento, e eles viraram e perguntaram assim para ele, mas por que você fez isso? Ele falou assim, mas eu não fiz nada, eu só estava recebendo ordens. E aí veio o termo da banalidade do mal. Então, é como se a pessoa tivesse banalizado o mal. E por que eu tô contando essa história? Quando você tá num ambiente errado, que você não consegue estar na sua essência, que você não consegue ser você, que você quer ajudar e você não consegue, é como se você banalizasse a sua própria existência. Ah, mas por que eu vou fazer melhor? Eles não me deixam mesmo? Mas por que eu vou evoluir? Não vale a pena? E nós fomos formados para isso. Nós fomos educados de uma maneira banal. Existe uma banalidade na educação. Por quê? Quando você está estudando, o que manda você fazer? Você ficar na média. E aí, quando a professora te passa um exercício da página 7 a 10 e você vai lá todo feliz e faz a página 11, o que ela te fala? Quem mandou fazer a página 11 pode apagar. Você era assim? Não. Por incrível que pareça, eu não era. Porque de alguma coisa isso estava em mim, sabe? Eu nunca concordei com isso. Então, se alguém fazia mais, eu explicava. Falava, olha, que bom que você fez. Só que a hora que a gente chegar nisso, vai ter que fazer uma outra coisa. Eu explicava pro aluno. Porque eu fui essa pessoa que fazia mais e fui podada. Então, quando eu fui ser professora, eu quis ser a professora que eu nunca tive. E eu era uma aluna rebelde que tirava nota boa. Que conversava com todo mundo. Ah, um ponto importante. Eu acho que eu desenvolvi minha comunicação porque meus amigos sempre repetiam de ano. Eu tinha que fazer amizade nova no ano seguinte. Mas vamos continuar. Então, o que acontece? Existe uma banalidade da sua essência. E começou a acontecer isso comigo. E na época eu também estava ministrando aula de filosofia. Eu também já dei aula de filosofia. Mas é uma história para um outro dia. E eu estava até estudando exatamente esse termo. Eu comecei a entender que eu estava deixando de ser quem eu era, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que gostei de entregar meu melhor, de fazer mais. E aí o ambiente estava me podando tanto que, tipo assim, parecia que eu tinha perdido a vontade. Então, eu tinha 2 opções. Ou eu morria por dentro ou eu saía de lá. Então, é muito importante identificar. E foi isso que aconteceu comigo. Eu falei, aqui não me cabe mais. Quando você fala aqui, era onde? No lugar que eu estava, na escola que eu estava, Na escola que fazendo você o que eu tava. fazia. Porque às vezes o pessoal acha que você tem que estar num ambiente hostil, com pessoas te massacrando. Não, tava tudo bem. Não tinha nenhum É que você acontecimento. tava sentindo e tava batendo no teto. Não sei o que acontece, porque às vezes as pessoas acham que o ambiente errado é um ambiente de alguém que te trata mal. Não é necessariamente. É um ambiente que não te cabe. São amizades que não te cabem. São assuntos que não fazem parte da sua vida. E a gente tem que ter maturidade para entender que aquilo não faz mais sentido. Talvez você não saiba o que você quer. Mas se você sabe que aquilo você não quer mais, já é uma decisão para você mudar de rota. Você sempre foi professora da rede pública ou privada? Tudo. Também? Tudo Pública, público. privada e prefeitura. Tá. Estadual. Estadual, municipal e privada. Legal. E aí você saiu de lá para fazer o quê?
não sabia o que eu ia fazer, mas eu sabia que aquilo eu não queria, então eu comecei a buscar por algo, não sabia o que que era. Até que eu encontrei o emprego dos meus sonhos. O problema é que o salário era muito pequeno e eu não teria tempo para nem treinar. Imagina ficar com meu marido. Você Eu ia já era trabalhar casada nessa já. época. Eu ia trabalhar num lugar muito pequeno, que ia ter eu e a parede. Então, quando você se conhece, você já entende. Cara, o trabalho é muito bom, mas o formato não é. E se você entende isso antes de começar, você ganha tempo, né? O problema é que as pessoas querem, sabe que o treino não vai funcionar, mas elas querem insistir, né? Uhum. Então, eu comecei a buscar, entendi que eu queria ensinar pessoas a ensinar, eu queria mexer na educação. Eu tinha no meu coração, Felipe, que eu queria mudar a educação do mundo. Isso sempre teve no meu coração. Só não sabia como. E aí eu saí pra buscar pra me conhecer, entende? Aí eu falei, olha, enquanto eu não sei o que eu quero, eu vou buscar o que eu não quero e vou buscar me desenvolver. Então eu tava prestando concursos, eu cheguei a passar num concurso de direção, tava prestando outros, até que eu fui num curso de desenvolvimento pessoal. Nesse curso, eu fui pra buscar uma coisa e eu encontrei outra. Porque era pra eu sair de lá uma nova mulher, eu saí a mesma. E lá eu consegui meu primeiro cliente do que eu faço hoje. Então, literalmente foi assim que aconteceu. Por quê? Por mais que eu tivesse muito focada em descobrir o que eu queria, eu estava aberta a entender o que eu precisava, Uhum. tá? Então, eu não fui, eu quero tal coisa. Eu sabia o que eu não queria, então, para todo o restante, eu estava aberta. E aí, nesse curso, eu conheci meu primeiro cliente do que eu faço hoje. E é muito importante a gente se posicionar, porque pensa que eu, perto daquele cliente que era o dono do evento, eu Uhum. era talvez ali mais uma aluna, enfim. Uhum. E quando ele me perguntou o que eu gostava de fazer, então essa pergunta é muito importante. Não é o que você sabe fazer, não é o que Uhum. não é só a nomenclatura, é o que você gosta de fazer. Acho que nesse momento, todos os planetas, o céu, Deus, todos os anjos, as estrelas, eles me iluminaram. Eu respondi assim, eu gosto de escrever. Por algum motivo, eu me lembrei daquilo. E aí, lógico que chama atenção, né? Porque eu tinha acabado de me apresentar como uma professora de matemática. A pessoa pensou, doida? No mínimo, doida. Uhum. Só pode, não tem outra Não tá batendo, explicação. não tá batendo. E aí eu falei, não, você perguntou o que eu gosto. Não o que eu me formei, né? E aí, nisso, ele pediu pra ver algumas coisas que eu escrevia. Eu tinha algumas legendas, algo assim, bem amador. Ele falou, cara, você escreve muito bem, você vai escrever pra mim. Ele me explicou como eles faziam. Eu falei, posso mexer? Ele falou, pode. E aí, olha que engraçado. Eu tava na busca do meu propósito. E nessa época, eu achava que o meu propósito estava na minha profissão. Então, tudo eu queria dar nome. Queria dar nome. Eu falei assim, como que é o nome dessa profissão? Foi a primeira coisa que eu perguntei. Eu não queria saber se eu era boa, quanto que ia ganhar, o que eu ia fazer. Eu queria saber o nome da profissão. Uhum. Foi a primeira coisa. Ele foi responder assim pra mim, ghostwriter. Sabe o que eu respondi? Eu não vou ser isso. Ele falou assim, como assim? Eu falei, qual que é a tradução livre? Ele, escritor fantasma. Você conhece algum? Não, eu não vou ser a primeira. Mas depois eu me preocupo com isso. Ou seja, eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia o que eu não queria. Eu queria ser reconhecida pelo meu trabalho. Uhum. Eu não queria ser uma escritora fantasma. E aquilo não, pra mim, não fazia sentido nenhum. Então, eu comecei, né, a trabalhar assim. Esse livro que eu fiz em uma semana. E quando eu entreguei, na minha cabeça eu achei que eu tinha demorado muito, porque eu não dediquei tempo total. E aí a pessoa me falou, não, Mari, você é rápida. As pessoas demoram pra fazer isso, não é em uma semana. Eu falei, sério? E olha um ponto interessante. A gente tem tanta dificuldade de enxergar o nosso talento, que a gente fala que as pessoas que são ruins, não que nós somos bons. Uhum. Então você não vira e fala, cara, é que eu fiz rápido que eu sou boa. Você vira e fala, nossa, mas que pessoa ruim, hein? Nossa, eu que nem sabia, fiz em uma semana. Uhum. Imagina, a gente tem muita dificuldade de chegar ao nosso talento. Então, eu passei por todo esse processo e foi assim que a empresa começou. Então, do primeiro livro, eu percebi que eu podia fazer apostilas, que eu poderia fazer metodologias, treinamentos. Eu comecei, assim, fazendo tudo. Eu lembro que eu fiz uma lista. Isso foi em que ano? 2020. Começo de 2020, Você tava com quantos anos? Aí você tem que fazer conta, né? Já não sei te responder. A gente tem que fazer conta. Então... Você é de que ano, Mari? Eu sou de 87. 87. Então, em 2019 eu tomei essa decisão e já comecei. Foi em 2019 que eu comecei. Em 2020 foi quando foi essa transição bem no começo. E aí eu fiz uma lista, ô Felipe, de tudo que eu poderia entregar com base no meu talento. Fiz uma lista e comecei a oferecer o serviço para as pessoas. Fiz um site. Agora não me pergunte por que eu fiz um site, não, Instagram. Porque na minha cabeça eu falava assim, cara, quem escreve é autoridade. As pessoas não vão confiar no Instagram, mas elas vão confiar num site. Quem tem um site? Eu fui lá e fiz um site. Que por sinal é o mesmo até hoje. Mentira, eu melhorei um pouquinho. Mas eu preciso atualizar de novo. Mas talvez naquela época, né? Hoje tá bombado o Instagram. Não, ele já tava bombado. Tava, né? Mas você entende que você olhar uma pessoa que tá começando
que tem um Instagram, ou uma pessoa que tem um site. Dá um ar de seriedade, né? Dá um ar de seriedade. É. Eu lembro que a primeira vez que eu fui passar um orçamento para esse meu cliente, na verdade ele que deu o preço, né? Mas eu fui passar o orçamento para ele me pagar, eu já tinha uma logo e mandei para ele num papel timbrado. Então, assim, eu já tinha uma visão. Eu não sabia o que eu queria, mas eu já tinha um posicionamento. Isso é muito importante, essa questão do posicionamento. Legal. Porque a maneira que você se posiciona no mundo é como o mundo te posiciona. Então, eu não sabia o que eu poderia ser, o que eu ia fazer, mas eu sabia me posicionar, desde o começo. Sempre fui uma pessoa muito firme, muito incisiva. E aí foi aí que tudo começou. Aí, lá, claro, né, tem mais histórias, mas daí eu acho que é legal você conversar comigo. Não falar sozinho. Boa, Mari. Show de bola. Então, 2020 foi a primeira venda e quando você abriu... Já era esse nome da empresa? Não, moço, era 2019. 2019. 2019 foi esse evento de autoconhecimento de uma pessoa famosa, dono do evento, e aí você escreveu o livro e começou a bombar. É assim que aconteceu? Exatamente assim. É isso. E esse nome, Palavra dos Céus. O plural, tá. Veio da onde? Eu comecei a trabalhar com isso e eu comecei a ter um resultado expressivo. Isso me causou, de alguma maneira, uma angústia. Porque eu dei aula há 17 anos. E eu falava assim, ué, gente, mas por que eu perdi tempo? Por que eu não fiz isso antes? Passou isso na sua cabeça? Passou. Aí foi quando eu entendi que eu só sabia fazer isso porque eu dei aula há 17 anos. Porque pensa, na escola eu abria a cabeça do aluno para colocar o conteúdo ali. Na empresa eu abria para tirar. Eu só invertia a seta. Eu não estava começando um novo negócio, eu estava evoluindo o que eu já sabia fazer. Então foi um período de muito autoconhecimento, né? E aí eu queria entender, né, nessa busca, então já que eu estava fazendo aquilo, eu estava meio que fazendo por osmose, podemos dizer assim, eu era boa, fazia, uma pessoa indicava a outra e tal, e eu queria entender qual que era o intuito daquilo, sabe? Porque eu sempre acreditei que existia algo maior, existia um propósito maior. Eu não acordo da minha cama, melhor, eu não levanto da minha cama pra fazer uma reunião com o Felipe. Eu levanto da minha cama pra transformar a vida do Felipe, pra que o Felipe transforme a vida de alguém. Pra mudar o mundo. Então, pode ser um pouco utópico, mas eu sempre pensei assim. Eu acho que é professor, né? Professor, ele tem que ter muita fé, porque senão ele desiste, coitado. Tem que ir pelo propósito, porque se for pelo salário... não é nem isso, né? Se o problema fosse só o salário, tava bom. É que é a função, né? Não é. Mas assim, você tem que amar, não tem como. Então, eu comecei essa busca, eu lembro que eu já tinha me conectado com várias pessoas, né, que tinham resultados expressivos, mas nenhuma delas conseguia me ajudar com essa minha dúvida. Mas o que eu sou boa? O que eu tenho que fazer, sabe? Eu sempre achei que o livro... Porque as pessoas falavam assim, Mari, você é muito boa fazendo livros e apostilas. E eu ficava assim, gente, mas agora eu sou um livro? É isso. Eu via que era algo maior do que isso. Então, já que ninguém conseguia me ajudar, o que eu fiz? Aqui na Terra ninguém tá conseguindo me ajudar, vou procurar no céu. Eu abri o Google e eu escrevi assim, como falar com Deus. Por incrível que pareça, o Google não tem essa resposta. É mesmo. Você acredita? Loucura. E aí, eu comecei a buscar do meu jeito, né? Eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a meditar, e comecei a fazer do meu jeito. Eu li um pouco, eu meditava um pouco, enfim. Eu sei que eu queria, tá? Essa parte é importante. Eu queria que Deus descesse no sofá da minha casa pra falar pra mim porque que ele me criou. Com esse nível de detalhe. Porque eu pensava assim, antigamente ele descia nos montes. O meu sofá é bem mais confortável. E essa inocência que é importante falar, ô Felipe, porque às vezes as pessoas se esquecem. Elas perdem a inocência delas porque elas acham que é bobeira, que não faz sentido, que quem sou eu, né? Porque é eu. Então eu comecei um processo e nesse processo eu comecei a viver algumas experiências sobrenaturais que eu poderia fazer um livro sobre isso. E por sinal eu fiz um que eu vou lançar em breve. Não tem todas, mas eu contei algumas. Mas assim, eu comecei a viver uma experiência atrás da outra. Aí eu primeiro achava que eu era louca, depois eu sabia que eu não era e ficava nessa briga interna. Até que no dia do meu aniversário, dia 3 de novembro de 2020, ou seja, alguns meses depois, né? Deus me revelou em poesia que eu ia ser a mãe da minha filha. Olha só. Tu conhece essa história, né? Ele tá fingindo que não conhece, mas ele já ouviu. Não, mas o pessoal não ouviu ainda. Não. E aí, a poesia era assim. Sorria, menina, sorria. Hoje é o seu dia. Acorde, levante com alegria. Chegou o momento que você queria. Você será a mãe de uma linda menina. Sorria, mãe. A partir de hoje não serás apenas filha. Será a matriarca de uma grande família. Sorria, minha eterna menina, sorria. Eu comecei a chorar. E eu pensei assim, eu queria muito que Deus falasse comigo. E eu tava movendo já há alguns meses. Eu já tinha me permitido fluir. E parece que naquele momento eu experimentei, sabe? Parece que naquele momento eu falei, cara, não tem como eu estar tão doida. Ou eu tô muito louca, ou de fato Deus tá falando comigo. Porque foi muito específico. E eu falei, eu quero mais disso.
Porque quando a gente quer algo com todo o nosso coração, isso permite fluir, você experimenta. E quando você experimenta, você quer mais. Então, você vai se permitir fluir mais. Do dia 3 de novembro ao dia 9, eu escrevi praticamente esse livro inteiro. 173 poesias. Tem 2 só que não foram feitas nessa semana. E aí, chegou no dia 9, né? Eu falei, tá, eu tô pedindo pra Deus falar comigo, eu acho que ele tá falando. Deixa eu ver o que ele quer. E eu falei assim, o que é isso? O que é isso? Aí foi quando ele me deu o nome. São Palavras dos Céus. E aí eu falei assim, tá, eu quero uma confirmação. Fui no Instagram, o arroba tava disponível. Eu falei, gente, nenhuma igreja pegou esse nome, não. Super nome de igreja. Não, então é meu. Ou de editora de igreja. Ou de editora de igreja. É o nome de... Alguma coisa, né? Alguma coisa. É um nome comum, é um nome, né? E não tinha, e tava disponível. Gente, nenhum nome tá disponível no Instagram mais. É verdade. Você pensa que acha que é legal, não tem. É verdade. Nunca vi. E aí, eu falei, cara, esse nome é meu. Daí eu fiquei assim, eu não tô doida. Não tem como eu ter, tipo, pensado assim. E aí eu falei pra Deus, mas o que é isso? O que isso quer dizer, né? Aí ele me falou, é pra você trazer as palavras dos céus pra terra. Nesse dia, eu abri o CNPJ da minha empresa, coloquei o nome Palavras dos Céus e foi como tudo começou. Não entendi o significado, não entendi o propósito. Hoje eu entendo que é algo muito maior e que essas palavras dos céus são mais do que as poesias, né, Felipe? São as pessoas. É quando você coloca o seu conhecimento no mundo, é quando todas as pessoas resolvem compartilhar aquilo que existe dentro delas. Muito legal. Mari, e essa espiritualidade vem da onde, hein? Sua família já era espiritual? Me conta aí essa história aí, como é que foi? Minha família nunca foi espiritual. Quer dizer, nunca foi não, né? Eu cresci numa família católica, então minha mãe me obrigava a ir na igreja, literalmente. Porque quando eu não ia, ela brigava comigo. Te amo, mãe. Fiz catequese, crisma, mas eu não me identifiquei, tá? Ali com talvez, não sei se é o jeito, a criança, enfim, não me identifiquei. Mas eu sempre tive no meu coração uma conexão. Eu sempre tive uma sensibilidade, desde criança. Então, essa sensibilidade sempre foi maior do que eu. E eu cresci em busca de entender isso, tá? Então, eu queria compreender as coisas que eu sentia, as percepções que eu tinha. Então, foi uma coisa que sempre existiu em mim, sempre. Só que eu só tive essa clareza quando eu decidi isso. Eu quero falar com Deus. E aí, quando eu comecei a ouvir, eu entendi que ele sempre falou comigo. Talvez eu que não sabia que era ele. Então, a nossa maior conexão com Deus está na nossa intuição. As coisas da nossa cabeça é Deus nos falando a direção no nosso coração. Acredito que é algo muito pessoal. E também, Fê, se nós somos humanos, nós somos seres sobrenaturais. Nós temos um desejo pelo sobrenatural. E o sobrenatural, ele é normal, né? Ele existe aqui. O problema é que ninguém ensina você. Então, você pode ver, o que mais tem são pessoas se interessando por esse assunto, seja de uma maneira espiritual, seja de uma maneira mística, seja de uma maneira energética. Você pode ver, é unânime. Não tem uma pessoa que você conversar que não vai estar em um dos 3. Não tem. Vai falar assim, nossa, assunto tal coisa, ela vai se interessar por algum. Claro, cada um dentro da sua crença, dentro, sei lá, da sua religião, dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores. Mas eu não conheço uma pessoa que não se interessa por nenhuma área que é sobrenatural. É verdade. Eu acho que tá dentro do nosso Tá ser, dentro, né? Essa busca. Muito legal. Agora, me conta da empresa. Você começou com aquele cliente, aí foi para indicação, aí você fazia livro. Me conta essa evolução ano a ano da empresa, você lembra? Eu comecei a fazer livro e eu vi que aquilo que eu apliquei em um livro, eu poderia aplicar em outras frentes, tá? Então, foi quando eu comecei a fazer apostilas, treinamentos e outras coisas, e-books. E aí, o que aconteceu? Eu fazia site, fazia fotos de casamento, tá? A pessoa me contava a história, eu transformava em texto. Então, eu fazia muitas coisas, música, poesia. Só que o que aconteceu? Muito rapidamente, eu percebi que tinham produtos que eu tinha o mesmo trabalho, mas tinha mais valor. Então, as pessoas pagavam mais por aquilo. Então, eu, de uma maneira estratégica, simplesmente eliminei os produtos que não faziam sentido e foquei naqueles produtos que eram mais rentáveis. Que eram? Livro, apostila, método e e-book. Parênteses. O e-book, eu criei um novo modelo para ele, tá? Porque eu não sei o que acontecia, que o pessoal acha que e-book é R$100. Quer fazer um e-book, ele não quer gastar. E o e-book, ele dá tanto trabalho quanto o livro, pelo menos do jeito que a gente fazia, tá? Posso até... Não faz mais. Não, posso até mostrar pra você.
depois. Então, eu criei um termo que era e-book capta lead. Porque Capta lead. o lead é caro, né? Uhum. Aí, quantos leads você consegue captar? Uhum. A gente teve um caso de um cliente que ele captou 350 mil leads com o e-book que ele fez com a gente. Ou seja, você precificava por aí, pelo ROI do Aí lead. eu conseguia cobrar mais caro. Legal. Assim, cobrar não, né? A pessoa vê o valor. Só que o que eu fazia de diferente para me dar menos trabalho? Quando você baixa um e-book, você não tá nem aí se ele tem 100 páginas. Você quer o resultado. Uhum. Então, eu fazia o e-book capta lead de 20 páginas. Boa. Então, eu desenhei esses produtos, né? Que fazia sentido e comecei a oferecer. O método é muito interessante, que o método ele veio depois. Nessa época aí que eu te falei, eu já tinha um método, mas quando eu comecei, eu fazia o método das pessoas para ter menos trabalho. Eu não sabia que ele era um produto. Você fazia e não vendia. Era eu fazia embutido assim, para fazer o livro, para fazer... Não. Eu fazia para ver se eu queria você como cliente. Vamos lá, o que você quer desenhar? Vamos entender. Eu estruturava todo o método da pessoa, eu fazia um orçamento com base nisso, Uhum. e talvez você nem ia fechar comigo. Poderia que você pegava o método e ainda vai fazer com outra pessoa. Era como se fosse o diagnóstico lá e... Eu fazia. Eu não via valor, porque aquilo era muito fácil pra mim. Aí um dia, acho que uma luz divina desceu e fez assim. Eu falei, cara, esse é o produto. Aham. Esse é o produto. Olha só. E aí eu fui, montei ele, ofereci, vendi muito rápido. Sério? Isso foi em que ano, você lembra? Que você viu esse negócio e falou, cara, agora eu vou me posicionar com método e vou vender método. O método foi 2021 para 2022. Uhum. Porque eu queria uma palavra que juntasse tudo, sabe? Porque, um falava Mari do livro, Mari da apostila, Mari do Era curso. sempre um produto diferente. Isso. E aí eu também parei de fazer e-book, porque Mari do e-book é meio ruim, né? aí eu queria uma palavra que juntasse tudo, porque eu conseguia ver esse denominador comum, Uhum. tá? Mas para as pessoas era um pouco mais difícil, né? No começo eu escolhi a palavra didática. Tá. Então eu sou especialista em didática e transformo seu conhecimento em método. Depois entendi que método é uma palavra mais universal, né? Didática acaba muito no âmbito escolar. Legal. Então eu decidi colocar essa palavra, o que fiz foi no ano final de 2021 para 2022, e aí eu decidi. Então tudo que eu fazia era método. Método para tomar água, método para abrir o livro, método para pegar o celular, método para tirar a etiqueta do negócio. Tudo era método. Tudo era método. Isso é muito interessante, porque foi aí que surgiu o termo método de Deus. Porque tudo que eu ia postar, eu colocava a palavra método. Porque eu queria colocar na cabeça das pessoas que eu era especialista em método. Uhum. E aí eu criei a definição, eu criei o termo e eu criei o mercado. Até então não tinha ninguém especialista em método. A pessoa tinha um método dela. Ela não fazia o método de ninguém. Uhum. Então eu comecei tudo método. E aí um dia eu precisava postar um conteúdo lá sobre a sequência de Fibonacci, que uma amiga minha tinha gravado. Uhum. E eu falei, cara, que título que eu vou colocar desse trem? Aí veio o método de Deus. No entanto, que foi um vídeo que viralizou sobre isso, explicando que o método de Deus, ele é a prova que tudo aquilo que é criado tem a marca do seu criador. Que legal. Baita, hein? Loucura, né? Você falou trem, você é da onde, hein, Mari? Eu sou do Vale do Paraíba. É que fica na divisa ali, São Paulo, Minas. Hoje mesmo alguém me perguntou, vocês são mineiros? Mas ele falou, quase. Fala trem, né? Quase. Agora, me diz o seguinte. Hoje sua empresa já é maior, você já tem um time, Sim. você já vende pra caramba, Sim. né? Me conta essa evolução aí. Como é que foi de professora para uma especialista em método e para empresária? Como é que foi essa evolução? Como é que você se vê nisso? Quando eu abri a empresa, eu já tinha um posicionamento... Assim, eu sempre comecei já com posicionamento de empresária, tá? Uhum. Já. Eu tenho um negócio. Nunca foi com só a Mari. Apesar de no começo eu fazer tudo sozinha, rapidamente ali, 3 meses, nem isso, 2 meses eu já tava contratando gente. Legal. Pra fazer. Então eu Que sempre já tive tinha essa demanda, cabeça. né? Já tinha demanda. Mas eu vejo que a chave mudou mesmo quando eu... porque o que acontece? A minha empresa era na minha casa. E todo mundo que trabalhava pra mim era home. Uhum. E apesar de eu ter feito muitos projetos, eu não conseguia mostrar para as pessoas. Era sempre vídeo e tal. E aí, quando eu mudei para Alphaville, eu senti a necessidade de ter um escritório físico. Não porque eu precise, tá? Mas eu que senti. Então, eu vejo que isso me deu uma Outra projeção, outra né? projeção mesmo. Muito legal. Para o seu conseguir espaço. desenhar. Não conheço ainda, mas quero Não conhecer. conhece ainda? Você poderia ir lá hoje mesmo. É aqui na frente. É aqui na frente, aqui na né? frente. Quando que foi que você mudou para Alfa? 2022. 2022 também. Cara, então é super recente, você bombou Eu tô só começando. e tá só no começo. Começando. Tá só no começo. E me conta, depois que você vivia por indicação, você começou
Qual que é hoje o seu maior vivo. canal de aquisição de clientes, por exemplo? Anota, que essa é muito importante. Vai. Boca a boca. Ainda é. É É indicação. o mais valioso, Felipe. Claro. É o mais valioso, boca a boca. Mas você tem uma presença hoje legal na digital. Sim, hoje sim. né? Então, mas não adianta. Quando a pessoa indica, ela vai querer olhar o seu Instagram. Fala, olha, você vira e fala, cara, vai lá com a Mari, que é incrível. Uhum. A pessoa fala assim, deixa eu ver quem que é essa menina. Aí vai lá no Instagram. Aí vai ver o que eu falo. Fala, faz sentido. Esses dias uma amiga minha me indicou alguém pra fazer livro, né? Daí na ligação, ela tava com essa pessoa. Ele falou, não, eu já vi o seu Instagram, você fala bem. A pessoa, mas você fala bem, né? Você é novinha assim, mas você fala bem, né? Tipo assim, Pra te eu acho que você conhecer, deve fazer, né? né? Eu acho que você deve saber fazer. Que legal. Então, assim, eu comecei o meu Instagram em 2021. Foi 2021, não, foi 2020 também. Eu comecei tudo junto, Instagram e tal. Eu já vendia. Não, minto, foi 2021. Eu já vendi e não tinha Instagram. Eu ainda brincava e falava assim: eu sou igual o Clubhouse, só com convite o Felipe tem 4. Fala com ele. Eu era posicionamento, entendeu? Eu não podia lógico. falar, eu não tenho Instagram, Sim. porque eu tinha site. Aham. Então eu usava tudo, eu sempre usei uma narrativa a meu favor. Então tudo que eu falo é pra pessoa entender que a melhor opção dela sou eu. Claro. Mas não era porque era pensado, Uhum. era muito intuitivo. Hoje, com a minha cabeça, meu cérebro de hoje, Uhum. quando eu analiso tudo que eu fiz, eu fui muito estratégica. Sim. Mas na época, eu fui muito intuitiva. Uhum. Entende? Não foi tipo, eu vou fazer isso pra o Felipe pensar isso. É não. isso. E depois você vai conectando os pontos e aprendendo o que Isso, daí eu você fui fez. entender que não, eu Legal. fui intencional, mas eu não sabia, não tinha essa consciência. Boa. Tá. Olha só, deixa eu te perguntar um negócio. Então, você falou que indicação boca a boca é o maior. Sim. Agora, Aí tem também, podcast, traz bastante cliente, Traz palestra, legal. traz bastante cliente. Porque o que acontece, Felipe, as pessoas precisam saber que você existe para elas poderem comprar de você. Uhum. Então, quando eu comecei, ninguém nem sabia que eu existia. Porque, na verdade, o serviço que eu faço não existia. Eu lembro que no começo, eu fiz uma captação. Eu peguei 10 pessoas que eu admirava o conteúdo, peguei um vídeo delas de 2 a 5 minutos, apliquei o meu método e cheguei no direct e falei assim: oi, Felipe, tudo bom? Muito prazer, eu sou a Mari Coelho, você não me conhece, eu sou especialista, ou melhor, eu tenho um método de transcrição personalizada, onde eu transformo a sua linguagem falada em escrita. Eu tomei a liberdade de pegar um vídeo seu e aplicar o meu método e te dar de presente, porque eu gosto muito do seu conteúdo. Se você quiser usar, fique à vontade, mas se você quiser saber mais do meu trabalho, estou à disposição para falar por aqui, WhatsApp, ligação, onde você achar melhor. Uhum. Mandei para 10 pessoas e isso foi genuíno, tá? Porque eram pessoas que eu seguia, pessoas que eu gostava do conteúdo. Não é igual o povo que não segue e fica batendo palminha, te adoro. Aham. Aí não é legal, isso é falso. Uhum. E aí, dessas 10, 2 me responderam. 2. Ó, que legal. E uma 20%. fechou. 20% Só que dessa de uma foi... oportunidade. Legal. Entendeu? Então a pessoa pensa, nossa, mas eu tenho que fazer tudo isso para conseguir cliente? Filha, você trabalha para você não trabalha para o outro. Então é mais experiência para mim. Você sabia o negócio, você sabe o negócio, você é especialista. Como é que Uhum. você escalou essa entrega aí? Porque... Ou você ainda tem Você tem um negócio de fila de espera ainda, né? A galera... Uhum. Sim. Me conta aí mais essa coisa da porque, escala assim, da entrega. eu tenho uma que você coisa fez? que é escalar, outra coisa é escalonar, tá? O meu produto, ele é um produto escalonável e a gente consegue resultados expressíveis assim. Tá bom. Escalar é uma outra parte que eu tô estruturando. Com produtos digitais e tecnologia. Tecnologia. Tá bom. Produtos digitais não, tecnologia. Legal. Como que eu fiz, tá? As pessoas, todo mundo aqui, se a pessoa pudesse, ela queria ter 2 versões dela, né? Você não queria, você queria ter mais um Felipe? Hoje pode, né? Com a Não, IA. Sim, mas vamos lá. Você sabia que eu fui lá na China e pode ter uma Mari sua assim, ó, aqui, ó, na sala? É mesmo? Você sabia disso? Já foi pra Não. China, não? Não. Cara, é sensacional. É. Eu passei por Era pra eu ter ido agora, eu não fui. Passei por uma experiência que os caras me colocaram no estúdio e fizeram eu num totem, com a minha cabeça, e eu falo e pergunto, e sou eu. Ó, te dei uma ideia aí, depois vamos... Mas vai. Então, todo mundo gostaria de ter mais um, né? De si. O problema é, as pessoas querem multiplicar antes de dividir. O conhecimento, primeiro você divide, para depois multiplicar. Uhum. Mas como assim, Mari? Pensa naqueles bonequinhos que tem o corpo, a cabecinha, a mãozinha e a perninha. Vamos imaginar esse corpinho. Esse corpinho é a Mari. Eu não tenho como multiplicar a Mari. A Mari é única. A Mari é professora de matemática, escreve poesia e tal. Não tem como. Mas, se eu dividir a Mari, eu multiplico. Então, é a cabeça, é o corpo, é um braço, é outro braço. Ou seja, quando eu divido as minhas habilidades, eu consigo multiplicar a minha entrega. Boa. Porque outra pessoa não faz o que eu faço, mas 10 pessoas entregam o que eu entrego. Uhum.
Então, foi isso que eu fiz. Eu entendi que eu era uma pessoa relacional e operacional. Isso é muito raro de você encontrar. Ou a pessoa um é o outro. Então, eu já entendi que já ia ser um gargalo ali. Uhum. E aí, eu comecei a dividir as coisas que eu fazia. Eu falei, ó, aqui é relacional, aqui é operacional. Aqui é relacional, aqui é operacional. E comecei a formar as pessoas dentro disso. A minha preocupação sempre foi muito no produto, na entrega do produto, tá? Uhum. Então, hoje a gente tem uma estrutura que nós conseguimos fazer livros, apostilas e a parte ali, né, de execução do método sem a Mari. E aí a Mari está diretamente ali numa parte estratégica, seja na estruturação do livro, na construção do método, que é uma parte que eu falo que é uma parte criativa, tá? A parte criativa é a única, a parte racional não. No entanto, que nós temos dois lados do cérebro, né? O racional e o criativo. Uhum. O racional é da execução. A execução você consegue ensinar. Mas a maneira de pensar, ela é só sua. Você consegue transferir visão, você consegue fazer a pessoa expandir a mente, você consegue fazer a pessoa sair da caixa, você consegue fazer ela evoluir, mas ela não vai ter a mesma ideia que você tem. É porque, cara, repertório de tudo que você Sim, passou, de é tudo campo que você... semântico, É né? verdade. Então, assim, o campo semântico, ele é o conjunto de informações que você tem de acordo com tudo que você viveu. Uhum. Seus erros, seus acertos, tudo. Sentimento, crenças, lugares, pessoas, ambientes. Só que olha que doido. Ele é a consequência de tudo isso, mas é ele que vai formar também quem você é. Uhum. Então, se você quer ser uma pessoa diferente, você tem que buscar coisas diferentes. Então, a gente consegue transferir, muitas vezes, visão e passar repertório, mas o resultado que a pessoa vai ter vai ser só dela, porque tá ligado com a vivência, com a história dela. Uhum. E tá tudo bem. Uhum. Isso não quer dizer que é algo ruim, entende? É aí que entra o método. Porque quando eu desenho um método, eu desenho o mínimo necessário para ter o máximo de resultado. Eu desenho uma base que a pessoa tem que seguir. O que ela vai fazer além daquilo, tá tudo bem, não tem problema. Desde que ela faça o meu mínimo, eu consigo garantir a minha entrega. O problema é que as pessoas querem colocar teto e não chão. Quando você vai formar alguém, você tem que colocar chão. Porque se a pessoa sentir que ela tem um limite até onde ela pode ir, Pois é. ela vai sentir como? Daquele jeito que eu falei que eu me senti no começo. Ela vai se sentir limitada, fora da essência dela. Porque ela pode até falar, olha, você tem que fazer aqui. Ah, e se você tiver uma sugestão, vamos combinar uma coisa? Você anota. E aí a gente pode validar com o cliente. Porque aqui vai sair um pouquinho, mas não tem problema. Ou seja, eu deixo a pessoa utilizar o lado criativo dela, mas eu garanto no meu racional que aquilo não vai interferir no meu Excelente. trabalho. Isso é uma baita dica para você que é empresário, principalmente assim, consultor, gente que, né, mexe com conhecimento, cara, porque geralmente eles vêm com Eles vêm com essas teto. Isso é limitações, muito né? ruim. Porque você tem que ter uma base para orientar e não um teto para limitar. O teto é ruim. Uhum. É claro, né? Isso eu tô falando de prestação de serviço, processos também, tudo que tá dentro do que eu faço. Entendo que existem exceções. Existem coisas que talvez tenha que ser exatamente daquele jeito. Compreendo Sim. isso. Mas pensando assim, de cara, eu não consigo pensar uma situação que porque não daria para ser assim. pensa assim, ó, eu sou especialista em métodos, se você não pensasse desse jeito, ia ser só você, e aí o seu tempo é o limite. Você só ia Exato. aumentando o preço, aumentando o preço, aumentando o preço e ficando com aquela fila. É. Então você deu um jeito de formar a equipe, dividir. E aí é o ponto, É né? legal. Você consegue formar as pessoas para executar. E uma coisa importante, às vezes a pessoa acha que ela tem que formar um outro profissional. Não, você tem que estruturar o seu processo. As pessoas vão entrar nas partes que você estruturou. Boa, é isso Porque aí. o que tem de mais valioso em você não é o que você faz, é o que você faz com aquilo que você sabe. Esse conjunto, né, que torna valioso, não só a entrega. Mari, uma pergunta aqui para eu completar as coisas. Uma, seu maridão tá junto contigo? Sempre. É? Outra coisa, o que mudou de mentalidade da Mari professora para Mari empresária agora, depois de alguns anos? Não, tá mudando, né? Não é o que mudou, está mudando. Nós somos seres em constante evolução. Então, é sempre a Mari do futuro querendo olhar o que a Mari do passado fez. Se você não estiver insatisfeito com o seu resultado, é porque você parou no tempo. Mas tem alguma coisa que você lembra assim, cara, eu não pensava assim, que agora eu penso dessa forma. Várias coisas. Fala algumas aí pra Todas gente. as frases que eu criei, são mais de 1000. Todas. Cada frase minha é uma mudança de mentalidade. Eu tenho uma frase que é assim, é natural ser bom no seu dom. É natural ser bom no seu dom, essa é legal. Aquilo que é simples pra você pode mudar a vida de alguém. Uhum. Então, a gente não entende o nosso valor, né? Não é porque é fácil que não tem valor. Então, são várias coisas que, voltado ao que você sabe, que mudou. Eu achava, e muitas pessoas vão achar, que você tem que cobrar mais caro por aquilo que dá mais trabalho. Errado. Você tem que cobrar mais caro por aquilo que você sabe fazer melhor. Se você vai demorar 5 minutos para fazer isso, tá tudo bem. O mérito é seu. Hoje é fácil. Mas quantos anos levou para isso ser fácil?
Então, eu entendo de uma maneira diferente. Quando eu dava aula, não. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava como professora, se eu não me engano, R$ 20 hora aula. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu queria ganhar 105, 100. 100 tava bom. E aí, eu fiz um projeto que eu não tinha precificado e eu tenho uma dificuldade ali em cobrar quando eu já comecei. Eu sempre passo o preço antes, mas esse daí eu sabia que eu tinha que cobrar. E aí, eu fui e montei, eu demorei 15 minutos pra fazer. E aí, eu fui e montei e cobrei R$ 50. E falei, tô bombando, vai dar R$ 200 hora aula. Na hora que eu cobrei, a pessoa pagou rindo, né? Fez assim. E eu comecei a entender. Falei, cara, não é sobre quanto tempo eu demoro, mas é sobre o valor que aquilo tem. E aí eu entendi uma outra coisa, que o nosso conhecimento só tem valor para quem precisa dele. Eu dava aula de matemática em uma escola. Eu fazia plano de aula, estruturava conteúdo, ou seja, eu fazia praticamente um livro por dia, por semana, no mínimo, tá? Só que eu estava no lugar errado. Ou seja, aquilo não tinha valor. Quando eu mudo o meu talento para quem precisa dele, eu começo a ser valorizada por isso. Então, são várias coisas que vão mudando. Então, se hoje você recebe uma crítica sobre algo que você faz, será que é uma crítica ou será que aquela pessoa não consegue enxergar o valor que você tem? Porque é igual um diamante. Se eu pego um anel de diamante e eu jogo ele no esgoto, ele continua sendo um anel de diamante. Mas ele está num lugar onde ninguém consegue enxergar o seu valor. Mas quando eu coloco ele numa vitrine, para você, vai lá fazer uma surpresa para sua esposa comprar, quanto que vale o brilho nos olhos dela quando ela recebeu o seu presente? Muda tudo. É sobre você entender que não é aquilo que você faz, é para quem você oferece, é como você embala, é o resultado que você entrega, é a transformação que você gera. Porque no final, Fê, as pessoas elas não compram o seu produto ou o seu serviço. Elas compram o seu olhar no negócio delas. Você não tá querendo um livro, você tá querendo a opinião da Mari no livro. Entende? Porque você quer saber, cara, ela tem experiência. Eu gostei de materiais que ela fez. Ela me passou uma segurança na conversa. Eu sei que se eu tiver dúvidas, eu posso ligar, se quer ter alguém para ligar. Eu posso ligar e falar assim, Mari, o que eu penso? Se você não gostar, você quer ter alguém para reclamar. Pô, eu não gostei desse negócio, vamos resolver? A gente quer contato, a gente quer conexão. Então, quando você se conecta com alguém, você faz. É igual a questão do nutricionista. Você vai no nutricionista, você gostou do nutricionista, você faz a dieta. Se não gostou, você não faz. Porque você não está emagrecendo para você está emagrecendo para não decepcionar ele. É a mesma coisa com o médico, professor. Por que as pessoas não gostam de matemática? Porque tiveram professores ruins. Pergunta para os alunos se eles não gostam. Então, tá muito ligado a isso. Então, quando você começa a entender que o valor está em você, tudo muda. E para quem precisa e reconhece. Sim. Boa, baita mudança de mentalidade, cobrava baratinho, agora cobra bem pro retorno que dá. Cobra bem. O ROI. Que mais que eu quero te perguntar? Tá, sobre, você falou que já tá olhando para tecnologia, ou seja, escala de negócio, é um negócio que você abriu o olho, tem como crescer mais. A minha cabeça sempre tá pensando em como que eu posso fazer melhor. Melhor. Sempre. Melhor, diferente, mais rápido, mais organizado e mais útil. São 5 coisas. Roda AEU. Agilidade, excelência, inovação, organização e utilidade. Sempre, o tempo todo. Legal. Pisquei, eu pensei nessas 5 coisas, eu não percebi. Show de bola. Você tem sócios? Não. Ainda não. Na minha empresa principal, não. Mas já tá olhando... Não, em outros negócios eu tenho. Para outras coisas, tá? Outros negócios eu tenho. É que eu tô muito com a cabeça da Palavras dos Céus. Palavras dos Céus, não, tá. mas eu tenho outras frentes de negócio que eu tenho sócios, sim. Eu tenho outras 3 frentes de negócios que eu tenho sócios. Ah, é? E são ocultas ou você pode falar? Uma eu posso falar. Fala então. Fazer 2 eu posso falar. Eu tenho a mentoria, né? Que na minha mentoria eu ensino as pessoas como que elas podem escalar um negócio utilizando a educação, como que se abre um motor 2, um braço educacional. Legal. Então eu tenho sócios, porque a minha mentoria faz parte da MLS, que é um grupo de mentorias. Legal. Então a gente ensina a pessoa como que ela vai transmitir o seu conhecimento, seja para fazer um livro, uma palestra, vender mais, enfim, e vamos embora, porque não tem fim isso, porque o nosso conhecimento só é acessado conforme a necessidade. Eu tenho uma parte que é uma empresa que faz a distribuição e o lançamento dos livros, que é a Editora Nuvem não, a Agência Nuvem, perdão. Agência Nuvem. Que a gente faz essa parte, é uma empresa recente. É recente, né? É recente. Então eu tenho o Michael, que é o meu sócio nesse projeto. Que legal. E aí eu tenho uma outra frente ali que eu não posso falar, que é uma parte bem educacional, que é a parte de tecnologia. Ótimo. Que tá por vir aí em breve. Isso. Lança esse ano ainda, não? Assim espero. Assim espero. Sim. Então vamos conectar aqui, Mari. Alianças estratégicas. A gente falou, você falou de Deus, é uma aliança que você tem, até porque você recebe as palavras dos céus. Né?
Você falou do maridão, tá sempre junto contigo. Você tem uma filhota também. Tá com quantos anos? 3 anos e 9 É meses. Penélope, é isso? Penélope. Penélope, que nome Penélope lindo. charmosa. Ela olha no espelho e fica assim, linda. Mas é que nasceu curada, autoestima, ó. Lá em Legal. cima. Então, você tem nos negócios, no teu negócio você ainda não tem o principal, Palavras dos Céus, mas você tem na mentoria. Eu acredito. Eu tenho outras frentes também, é que eu não queria falar aqui, porque são coisas mais sigilosas. Eu tenho algumas frentes que eu tenho parceiros. É que eu vejo o sócio de uma maneira um pouco diferente. Eu vejo mais como uma parceria do que como sociedade. Eu acredito em alianças estratégicas, então elas devem vir para somar, mas eu não acredito, tá? Isso é muito importante. Eu não acredito que você deve ter sócio no seu guarda-chuva principal, se não for o guarda-chuva principal dele. Legal. Não acredito. Eu também não acredito. Entendeu? Não acredito. Porque a pessoa nunca vai colocar a energia que você vai colocar. Nunca vai, cara. Não é nem por mal. A não ser que você seja um resultado ali, que aquela pessoa vai trazer um impacto tão grande, que, tipo, sozinho você não chegasse nem perto. Mas aí são exceções. Exceção da exceção, tá? Exceção da exceção. Acesso a um capital, um smart money, um negócio, uma conexão. Exceção da exceção. Mas também menos participação. Exceção da exceção, tá? Mas eu não acredito que você tem que ter um sócio no seu guarda-chuva principal. Eu anotei o seguinte, timing e velocidade. Cara, você criou o mercado do método. Sim, legal, né? Toca aí. Baita timing, né? Aonde você tem infoproduto, palestra, livro, todo mundo querendo construir autoridade. Você tava ali posicionado. Eu tava ali, ó. Vem, baita pode vir, de um timing, cara. Sim. E velocidade, porque você começou e não parou mais. Você começou a acelerar, né? Você é rápida, né? As pessoas comentam isso. Né? Eu vi aqui, ó. Você falou assim, quando você fez esse negócio em quanto? 6 dias? Você é rápida. E velocidade tem a ver com isso. Então, você tá o tempo todo procurando oportunidade, encaixando. Né? É que a rapidez, ela, na minha visão, não tá ligada à velocidade. Tá ligado à visão e à antecipação de necessidade, tá? Legal. Quando você consegue enxergar coisas que você pode fazer, você antecipa demandas, antecipa desejos. E você consegue construir de uma maneira mais ágil. Que é o timing. Ai, deixa eu contar uma história rápido de timing. Eu tava um dia... Eu sempre tive um jeito de servir, tá? Eu tenho um grupo lá, projetos pra presentear. Sempre. Sempre. Ah, não tenho tempo, mas tá lá. Só não tô conseguindo fazer, mas tá lá. E aí, um dia, eu tava assistindo o podcast do Yezer. Podcast não, o Stories do Yezer. E ele fez uma sequência. Visão. Eu fui e mandei isso pro meu time. Eu falei, transcreve que eu vou fazer um e-book. Aí, a gente fez. Nisso, fui com um ilustrador. Falei, olha, eu preciso de um e-book assim, essa trava a sua agenda, que quando ficar pronto, eu vou te mandar. Eu preciso que você me entregue. Tudo ali, ó. Tudo orquestrado. Terminei. O ilustrador, ele me entregar no dia seguinte. E o nome era assim, O Segredo dos Stories. Uma coisa assim. Era tipo uma quinta. Na sexta-feira ele lançou. Pessoal, semana que vem eu vou lançar um desafio pra você. O Segredo. Onde eu vou explicar tudo que tá por trás dos stories e do feed. E o trem já tava quase pronto. Sensacional. Na hora que eu mandei pra ele, tipo, no dia seguinte de manhã, ele falou, não, é bruxa. Como? Porque, tipo assim, não tem como você ter feito isso tão rápido. Tipo, é impossível. Eu falei, não, é que você postou isso, eu já tava fazendo, já tive visão, e agora só coincidiu. Presenteei ele com esse material, ele fez um lançamento, entregou esse material de presente. O que aconteceu? Chuva de clientes. Que legal. Porque, tipo, foi um impacto muito grande. Baita então, estratégia. Só que, assim, nem foi tão, assim, né, estratégico. Eu fiz porque eu tenho esse perfil mesmo, só que coincidiu. Então, assim, a gente tem que começar a dar valor para nossa intuição. Sim. Existe uma voz que funciona. Isso é muito legal. Cara, mas tá aqui, ó, uma estratégia de vendas, que você começou com os 10, e aí conseguiu falar com 2. Servir a melhor maneira. Isso você é legal precisa ser tão bom, Felipe, mas você precisa ser tão bom que o seu nome tem que chegar antes que você. Boa. O Rafa tava contando pra mim que ele tava na sala ali conversando com o pessoal no evento dele. E aí eu não fui, né? Eu tive uma coisa, não tava lá, era pra ter ido. Rafa Matos. Ele falou assim, a Mari tá aí, ela não conseguiu chegar e tal. Aí tinham pessoas lá. Cara, eu não a conheço, mas já ouvi falar dela. Puta, é verdade, daquela menina que faz o método e livro. Pô, a gente precisa falar com ela. Aí, legal, baita. Entende? Então, a melhor estratégia é você fazer um bom trabalho. E é interessante que, hoje em dia, eu não fico feliz de falar isso, mas hoje em dia você nem precisa fazer muito. Porque se você fizer o básico, você já se destaca. Eu tive uma frase minha que viralizou. Que assim, fazer bem feito não dá trabalho, dá resultado. Eu escuto das pessoas assim, Mari, sabe qual que é o seu diferencial? Eu falei, qual? É que você entrega. Eu não sei se isso me machuca ou não, porque o meu diferencial é fazer aquilo que a pessoa me pagou. Eu queria compreender isso. Então, hoje, não tá difícil você ter uma estratégia. Se você fizer um bom trabalho, se você entender... Agora, se eu puder deixar um conselho para as pessoas, é assim,
tenha humildade para falar, eu não entendi. Porque se você vem, me pede um produto e eu falo, eu entendi, tá, bora vender. Vai sair caca. Vai ser caca, eu tenho que virar e falar assim, Felipe, volta 10 casas, deixa eu compreender com profundidade o que você quer, pra ver se eu consigo te ajudar, porque às vezes eu não consigo. E tá tudo bem. É melhor eu perder uma venda do que queimar meu nome com o cliente errado. Com certeza. Ainda mais com o que você trabalha, né? Sim. Agora, a gente falou aqui sobre geração de demanda, você falou de indicação, mas você tem estratégias também Sim, para sim. servir e tal. Acho que isso é muito legal, ensina a galera aqui também. Mentalidade, você falou uma das coisas mais legais, que é o gerar valor, que é você conseguir precificar certo. Você falou do estratégia e mentalidade, eu tenho uma coisa que eu chamo que é a degustação. Eu falo que a gente tem que primeiro começar a trabalhar para ter um trabalho. A maioria das pessoas espera um trabalho para começar a trabalhar. Nem sempre tive bons empregos, mas eu nunca fiquei sem trabalhar. Então, quando você entende que você tem que começar a trabalhar para ter um trabalho, fica mais fácil. O que é uma degustação? É quando você entrega um pedaço de algo que você faz para alguém. Aí vai depender do seu serviço. Você vai entregar um mês? Você vai entregar um capítulo de um livro inteiro? Não sei. Cada pessoa consegue desenhar a sua degustação de acordo com aquilo que cabe no seu bolso. Eu, no começo, eu não tinha como arcar 100% com uma degustação. Sabe o que eu fazia? Alianças estratégicas. Ah, é? Eu chegava no ilustrador e falava assim, bora, vamos fazer esse projeto? Aí você faz esse daqui para mim, e aí em troca eu vou e faço para você esse material. Boa. Porque para mim fazia mais sentido fazer isso. Hoje não, hoje já faz para mim mais sentido pagar. Porque o meu tempo... Com certeza, vale mais. Valeu mais. Mas naquela época eu tinha mais tempo livre. Então não era nem questão financeira, é questão que eu tava fazendo parceria. Isso é muito importante. Muito. Porque a pessoa vê, né? Ela conhece o trabalho. Então tem várias coisas. Ela conhece o trabalho. Coisa que talvez ela não queria contratar, mas ela pode indicar para alguém. Então essa é uma estratégia muito boa de venda. Agora, impacto e receita recorrente. Cara, quem compra uma coisa de você provavelmente vai comprar outra e tal e tal. Como é que você pensou nisso? Foi intencional desde o começo? Depois você foi conectando? Não. Tem jornada? Tem funil? O que você fez? Eu tinha algo que eu não queria que a pessoa comprasse, que ela ficasse comigo por obrigação. Tá. Então eu sempre fazia um produto começo, meio e fim. Eu mudei a minha cabeça recentemente, tá? Com isso. Conta aí pra gente. Eu falava assim, alguém virava e falava, Mari, eu quero entrar na sua mentoria. Eu falava assim, mas eu já sou casada. Eu já te ensinei tudo. Eu não entendia essa parte, que o conhecimento é acessado conforme a necessidade. Então, na minha cabeça, eu tinha ensinado tudo. Só na minha cabeça. Porque se a pessoa fizesse uma nova pergunta, ia acessar um outro campo do meu conhecimento e ia dar uma resposta que ia mudar a vida dela. Então, isso foi uma coisa que eu tive que ressignificar. E foi recente, tá? Eu já tinha ressignificado a parte do conhecimento, mas eu não queria as pessoas. Aí eu entendi que não é a questão de querer ou não querer. A gente constrói produtos recorrentes e você está com pessoas junto com você, é porque você precisa transferir o que você sabe no momento que aquela pessoa precisa. É isso. Não é sobre montar algo pontual, porque as dúvidas não são pontuais. Elas são diárias. Então, você fazer parte de um grupo, você estar com pessoas que têm a mesma visão, que defendem a mesma ideia, muda completamente. Quer ver? Eu estava domingo em casa, aí me deu um insight, eu mandei uma mensagem lá no meu grupo de mentoria. Pessoal, é o seguinte, vou ensinar pra vocês um exercício. E tal, aqui, ó. Quem aqui tá com caos mental? Eu não preciso responder, vou mandar o exercício, porque até você respondeu, eu já mandei. Aí eu expliquei pra eles como que eles trabalham com o caos mental, o que eles têm que fazer, como é que eu faço e tal. Eu ensinei eles como que um prompt pra ele mandar pro chat GPT ainda fazer uma análise da letra deles. E tanana, isso aqui, ó, isso aqui salva a vida. Mandei. A menina mandou pra mim. Eu estava exatamente com caos mental nesse dia. Mudou o meu resultado. Baita. Então, é uma coisa que se eu não tenho um grupo, eu vou mandar isso pra quem? É uma coisa tão específica, você não vai postar no Instagram. É muito profundo, sabe? Então, assim, você consegue ter discussões. Eu falei sobre as profissões do futuro, as necessidades do futuro. Eu trago para pessoas tema como profetizar. Então, assim, eu todinha. Então, eu consigo transferir, ensinar tudo pra pessoa. Porque se a pessoa ela aceitou caminhar comigo, é porque ela gosta da minha essência. Legal. E eu consigo ensinar coisas que não necessariamente fazem parte da minha... Não é nem narrativa, né? Da minha estrutura base. Vai muito além. Porque hoje a gente escolhe uma palavra, escolhe um posicionamento, escolhe uma narrativa para você apresentar um produto. Mas nós somos muito maiores do que isso. E só vai conseguir entregar com profundidade quem está disposto a compartilhar com educação, com direção, com método com outras pessoas. Boa. Eu coloquei nesse livro tudo que eu sei até aquele momento. Eu já sei mais coisa. Tá evoluindo sempre. Sempre. Mari, então assim, o que mais vende, assim? O que mais vende? Qual que é o teu campeão de vendas? É bem dividido o livro e o método. O livro e o método, tá. Bem ali, ó.
E aí, o que tem mais de high ticket é o... É o método. É o método. É. E o grupo agora? O grupo é a recorrência. O grupo é recorrência. O grupo é recorrência. É. Baita. E a galera que tá no grupo provavelmente já fez alguma coisa contigo. Ah, sim, todos. Sim, são todos clientes. São todos Que já clientes. fizeram livro, método e tal. Que legal, cara. Tem gente que faz só livro? Tem. Tipo eu. Ainda. Ainda. É porque acaba sendo uma jornada, né? Aham. Como eu tenho muito na minha cabeça a questão da utilidade e eu me Aham. preocupo muito com retorno versus investimento, Aham. eu não deixo o pessoal sair investindo assim, não. Eu dou uma segurada e falo, não, calma aí. Vamos entender. Porque o que acontece? Se você paga um dinheiro pra mim e aquilo não tem retorno pra você, é ruim pra mim. É ruim. Por mais que eu não tô vendendo isso, entendeu? Eu não tô vendendo retorno, eu tô vendendo meu produto, eu entreguei. Mas se aquilo não vai ser útil pra você, ou naquele momento você não vai saber, isso pra mim é ruim. E o boca a boca não funciona também, né? Não, pode até funcionar, porque eu não fiz nada de errado. Uhum. Mas aí pra mim é ruim, porque se você fez um investimento que você não teve retorno, você não vai comprar de novo. Não, mas ela também não vai indicar, né? Assim, Ela espontaneamente. pode até indicar, falar, cara, eu fiz um método com a Mari, amei, tá aqui minha apostila, agora só falta eu lançar o meu produto, tô enrolando um Aham. ano. Não tem nada a ver com isso, concorda? Mas é menos poderoso do que a pessoa, cara, ganhei muito dinheiro porque a Mari me ajudou. Teve um cliente que ele queria comprar minha consultoria individual, eu falei, não, você não vai comprar, você não sabe o que você quer. Aham. Ele, não, mas não Não tá vai, preparado. não vai, você vai vir na minha imersão Uhum. e tal. Então, assim, eu desenhei a imersão pra isso, pra pessoa poder fazer um investimento menor e poder já Claro. começar a ter resultado. Você faz em grupo, né? Isso. E aí você também tem credibilidade, porque a pessoa entende que você tá preocupada mais com o resultado dela do que em vender um produto pra É ela. isso. Isso muda o completamente jogo, cara. o jogo. Tira o Muda conflito, completamente. né? Só que isso é o meu perfil, tá? Boa. É muito importante saber. Eu não tô falando que quem vende, enfim, a qualquer custo tá errado, não tem nada a ver. É que o meu produto, como ele tem certa profundidade, Uhum. eu tenho que ter um cuidado com a venda, porque quem vai conviver com aquela pessoa depois é a empresa, entendeu? É isso. Então, uma venda ali por emoção e tal não é Boa. muito bom pra gente. Legal. E por último, construção escalável. A gente está falando de modelo de negócio. Então, aqui nos seus produtos já deu para perceber que você tem o livro, aí você já fez agora a sociedade na distribuição. Sim, não, eu tenho mais algumas coisas que em breve eu posso contar, que eu tô desenhando, legal. mas aqui eu não posso ainda. Legal. Que- O grupo, a tecnologia que vai sair. Muito bacana, Mari. Ou seja, você está aplicando os 6 pilares do crescimento atômico. Uhul! Achando o quê, Brasil? Achando o quê? Que é pouca coisa? Dá para ficar aqui muito tempo, mas a gente precisa ir pro próximo, Sim. né? Vou pegar um trânsito agora. Me fala o seguinte, Mari. Só com emoção, né, Felipe? Pra quê? Com Sem emoção. emoção. Pra quê Com sem emoção? Sempre. Vamos lá. Mensagem final para o empresário, para a pessoa que está assistindo o nosso podcast e que está procurando um crescimento atômico. Eu posso, antes disso, indicar meu livro? Claro! Inclusive, você vai escrever uma dedicatória para mim, Sim. né? Antes de eu falar minha mensagem final, eu quero deixar aqui o meu livro. Ele é Como Transformar Seu Conhecimento em Dinheiro, o método para lucrar com a sua história. Nesse livro eu ensino quanto vale o seu conhecimento, por que você não identifica, como o ambiente atrapalha, como você direciona o que você sabe para quem precisa, como você cria um método, aplica num produto, precifica, faz uma degustação, vende, se posiciona e inspira. Baita, hein? Está Completão. está na Amazon ou no meu link do Instagram, que é @falamaismari. Agora que eu já fiz meu merchan, vamos lá, mensagem final. É porque senão não ia ficar assim, eu fazer a mensagem final, o pessoal chorar e depois, né, vender e tal. E esse aqui é meu, hein? Esse é do Felipe. Parece que ele ainda não ganhou. Boa. A gente E eu se vê já bem- tinha comprado um. Não, a gente se vê bem pouco, né, pra você não ter Pois ganhado. é, né? Muito bem. Vai lá, então. Recado final de uma empreendedora, de uma quer dizer, você ainda é professora, né? Mas Sou, uma sempre pessoa serei. uma professora que virou uma baita Pra de uma empresários? empresária. A gente tá falando com empreendedores, a gente tá falando com Tá. empresários, Tá bom. ou até pessoas que estão querendo entrar nessa. Por muitas vezes, você vai pensar em desistir, você vai achar que isso não é pra você, e você vai até ter certeza que você não está no caminho certo. E todas as vezes que você pensar em desistir, eu quero que você se lembre de quantas pessoas você fez continuar. Porque se tem algo que está no seu coração, se algo fez bater o seu coração mais forte, é porque vale a pena investir o seu tempo. Continue. As coisas, elas só acontecem quando você está em movimento. E por mais difícil que seja, entenda que não é porque você se machucou na guerra que você está fora de campo. A maior vitória não é as quedas que você tem, mas é quantas vezes você consegue se levantar e cada vez mais forte. O seu repertório, ele não se faz por meio das coisas que deram certo na sua vida.
mas pelas coisas que deram errado. Então, agradeça cada problema e faça dele um novo degrau para você ir para o nível que você ainda não conseguiu enxergar. Boa, Mari! Sensacional. Obrigado mais uma vez Mais uma... pelo teu tempo. Foi incrível. E, gente, segue aí o nosso canal, segue no Spotify também, que a gente sempre vai trazer gente incrível como a Mari. Você viu? Incrível. Incrível como a Mari. Incrível. É isso aí. Segue a gente, bora pra cima. Até o próximo Comente, compartilha. episódio. Comenta, compartilha, manda pra todo mundo, entendeu? Manda, Coloca na pega o televisão, link. coloca no celular. Se você não consegue assistir no YouTube, assina o YouTube lá que você consegue ouvir e bloquear o telefone. Compra o livro da Mari. Compra o meu livro, enfim. Quando sair o meu, compra o meu também. Sabe que legal? Comenta aqui o que você mais gostou, porque às vezes, né? É legal a gente saber, né? Vai no Instagram e me conta. Cara, que frase mais te marcou? Quantas frases você tem, Mari? Mais de 1000. Mais de 1000 frases, Fala mais, Mari. @fala mais Mari. Uhum. Dava pra falar muito mais, né? Beijo no coração. Beijo, beijo. Valeu. Obrigada.